Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elton Fioravante e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho de como criar um gráfico de resposta em frequência de um circuito elétrico. Tá? Este circuito elétrico pode ser de qualquer coisa que dependa de uma resposta de frequência. A gente vai estar trabalhando com um gráfico de resposta de frequência e com gráficos em função do tempo. Como exemplo, a gente vai estar utilizando um circuito elétrico bem simples de um amplificador classe A, tá? E também de um divisor de frequência. O intuito dessa aula não seria para estar esmiuçando nem o divisor de valores, tudo, e nem o amplificador. E sim, está mostrando como que funciona a ferramenta em si de criação de gráficos, tá? Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like, deixe comentários com dicas, dúvidas e até críticas que a gente pode estar melhorando no canal, tá? E juntos a gente vai fortalecendo essa comunidade. Bom, isto aqui não é só para áudio, tá? A gente deve, no caso, abrir a nossa mente que essa ferramenta não é só para áudio, pode ser para radiofrequência, pode ser para tudo que demanda uma resposta de frequência em si. Pode ser para filtros, passa alta, passa baixa, passa banda, rejeita banda, tá? A gente vai estar criando gráficos para estar interagindo com todos esses tipos de funções. Bom, vamos lá. Este aqui é o nosso esquema elétrico. Temos uma entrada e uma saída. Antes de mais nada, a gente vai estar trabalhando com o programa Proteus. O Proteus é um excelente simulador com muitas funções, muitas ferramentas e um programa bem robusto, tá? Tanto para a criação de circuitos elétricos, para a criação de placas de circuito impresso, para a criação de códigos-fontes, de microcontroladores. Ele te dá até o desenho em 3D da placa que você desenhou nele. É um programa fenomenal. Se vocês quiserem mais aulas específicas sobre o Proteus em si, deixem nos comentários que a gente monta uma playlist somente com Proteus. Tá? Então vamos lá. Temos a nossa entrada, que seria a entrada de sinal nesse nosso amplificador classe A, e a saída de sinal. O que todo mundo conhece aqui no Proteus é o seguinte: a gente injeta um sinal com um sinal fixo e colhe com um osciloscópio, por exemplo. Vamos fazer isso agora. Colocamos o osciloscópio. Vou colocar o canal A na entrada, para a gente monitorar a entrada, e o canal B na nossa saída. E na entrada, a gente vai colocar um gerador de sinal. E não esqueçamos de aterrar para o gerador de sinal ter certeza de qual é o ponto zero. Bom, no momento da simulação, parece que não temos nada, né? Mas vamos alterar a resolução de tempo. Aqui. E aumentar a frequência um pouco. Aumentando a sensibilidade. Bom, vou deixar no mesmo nível para vocês poderem ver que esse circuito realmente amplifica, tá? Então, de entrada temos 100 Hz e uma tensão de 100 mV. As duas escalas do canal A de entrada quanto do canal B de saída estão na mesma escala, 0,2 volts por divisão. Vou desligar o canal C e o canal D para facilitar. Colocando os dois no meio. Aqui nós temos a diferença entre elas. Tá? Então percebemos que esse nosso amplificador classe A, esse esqueminha aqui, ele realmente funciona. Se alterarmos a frequência, olha lá, percebemos que no osciloscópio ela também altera. E também a tensão. Aqui. Tá? Seria
a amplitude dela. Então, vamos perceber uma coisa nesse esquema, tá? Nesse circuito nosso, que nós estamos trabalhando agora. Percebemos que nós estamos aqui a 120 Hz. Vou baixar um pouquinho. A 120 Hz temos 1, 2, 3, 4, 5, quase 6 divisões de tensão a 120 Hz. Se abaixarmos a tensão, o que acontece com a nossa frequência? Baixamos a frequência, no caso. Baixamos a frequência, ele abaixou para 2 volts por divisão. Caiu o ganho, o sinal continua o mesmo de entrada. A saída baixou. Tá? Então, consequentemente, percebemos que este nosso circuito não responde bem em baixa frequência. Tá? Tanto é que aumentamos a frequência, olha como a resposta aumenta. Nós não estamos trabalhando, nós não estamos aumentando a tensão de entrada, estamos trabalhando somente a frequência. Tá? Então percebemos que este circuito em específico não trabalha bem com com baixas frequências. Eu não estou dizendo que o amplificador classe A não trabalha bem com baixas frequências. Estou dizendo que este nosso circuito de exemplo não responde bem para baixas frequências, certo? Conforme aumentamos a frequência, percebemos que aumenta a amplitude. Tá? E como que a gente pode ver isso num gráfico, por exemplo, de 20 Hz a 20 kHz? Como que a gente pode analisar de forma mais prática? Então vamos lá, que é o intuito desse vídeo. Start Stop, vamos tirar o osciloscópio e o gerador e fazemos o quê? Na saída e na entrada, nós colocamos, no caso, na saída colocamos uma ponta de prova e na entrada colocamos um ponto fixo de sinal. Vamos lá. Renomeamos, na saída colocamos saída mesmo, sem problema. A entrada, entrada. No momento que colocamos a nossa entrada aqui, nosso sinal fixo, damos 2 cliques e colocamos a frequência. Tá? Nesse caso aqui, vamos setar a frequência em 600 Hz. E a amplitude, vamos colocar 1 volt, ou então melhor, 100 milivolts. Aí vamos lá no gráfico. No gráfico, nessa seção de Graphics, analógico, clicamos, arrastamos e soltamos. Aqui para o gráfico agora a gente vai trazer os pontos que nos é conveniente, que nesse caso seria a entrada. Vamos lá na setinha, clicamos aqui e arrastamos para dentro. Clicamos na saída e arrastamos para dentro. Então um zoom maior aqui, isso. Neste momento aqui a gente vai simular o gráfico. O que a gente faz? A gente pode vir em Graph e apertar esta opção ou apenas o atalho espaço, Space. Então vamos lá, demos um clique no gráfico e apertamos Space. Percebemos que está bem junto aqui. O zoom está tão junto, a gente não consegue ver informação nenhuma praticamente. Então temos que expandir isso aqui. Clicamos com o direito em cima do gráfico, maximize. Bom, com o scroll a gente vai girar, percebemos aqui, ó, o que temos aqui? A entrada em verde e a saída em vermelho. Mas Elton, isto aqui a gente acabou de ver no osciloscópio, tá? Isso aqui até agora não é nada de novo. Bom, então vamos lá. Isso aqui é interessante para quê? Para alguém que está fazendo um trabalho que precisa salvar uma tela, precisa salvar um estudo. E sem contar que podemos colocar com o mouse
levar nos pontos aqui, que aqui no inferior nos dá a tensão, no caso, nos dá a entrada e nos dá o tempo também. Este aqui é o gráfico, no caso, em função do tempo. Agora a gente vai ver o gráfico em função da frequência, que é o mais interessante. Fazemos a mesma coisa. Graphs, desta vez frequency, clica, arrasta e solta. Setinha, entramos com a entrada e entramos com a saída. Isso, com a saída. Demos 2 cliques no mouse para configurá-lo, no mouse não, no gráfico. E aqui temos o seguinte, a nossa referência vai ser qual? Vai ser a entrada. A gente vai iniciar a nossa varredura em 20 Hz e terminar ela em 20 kHz. E demos o quê? Demos espaço para iniciar. Aqui, ó que legal. Maximize. Percebemos o quê? Que esta aqui é a nossa curva de resposta de frequência daquele circuito nosso. Este é o nosso ganho em função da frequência, de 20 Hz a 20 kHz. Então percebemos que a resposta daquele circuito começa a ficar plana mais ou menos aqui na faixa dos 500 Hz. E para baixo disso ele começa a cortar, ele começa a não responder. A gente pode fazer um teste para ver se isso realmente é verdade. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, 20 Hz. Vamos simular no gráfico. Maximize, né? Diminuímos o zoom com o scroll. Percebemos o quê? Que em 20 Hz, qual que é a amplitude que temos? Nós temos amplitude na saída de 538 milivolts. O pico dele, 538. Vamos voltar ao nosso gráfico, nosso esquema e mudar aqui para 500 Hz. De 538, vamos ver para quando vai. Espaço, né? Foi para 2,5 volts. De 538 mili foi para 2,5 volts. Vamos aumentar a frequência ainda mais. Segundo o nosso gráfico, aqui nós estamos a 500 MHz. É isso mesmo? Vamos conferir. Estamos a 500 Hz. A 500 Hz é este ponto aqui, ó. Daqui para lá, uma frequência maior, a resposta é a mesma praticamente. Se colocarmos, por exemplo, em 10 kHz, ele tem que responder pouquinha coisa mais do que 2,5 volts. Vamos testar. 10 kHz. Voltando lá no gráfico, aqui na aba, nosso gráfico de resposta no tempo, espaço. Percebemos que ele continua muito próximo dos 2,5 volts. Ou seja, este gráfico ele é bem fiel ao real funcionamento do circuito. Tá? Vamos ver uma coisa interessante. Como teste, vamos colocar um capacitor no nosso circuito apenas para analisar o quanto ele interferiria na nossa resposta de frequência. Vamos colocar um capacitor qualquer, apenas para caráter, para a gente ver o que vai acontecer, para ver como o gráfico realmente
se altera. Colocamos um capacitor qualquer, uma capacitância qualquer. Este é o nosso gráfico. Dando espaço, percebemos aqui, ó, o que era uma resposta plana, percebemos que alterou o final da curva, ou seja, lá em 10K ele começou a diminuir. Tá? Em 10K ele começou a reduzir a resposta dele. Se aumentarmos o gráfico, a configuração dele, para uma frequência maior, edit graph, colocamos, por exemplo, 40 kHz. Dá espaço para executar. Olha a queda aqui, ó. Ou seja, a resposta plana parou de ser plana lá em 10K e começou a cair, devido a este capacitor que colocamos. Lembrando que esse capacitor não tem nada a ver com o circuito amplificador, isso aqui é apenas para caráter educacional. Tá? Então vamos analisar agora, fechar tudo, fechar os gráficos e analisar agora o outro circuito nosso. Tá? Esse circuito de divisor de frequência. Da mesma maneira, temos uma entrada que está configurada como 1 kHz, com uma amplitude de 1 volt. Tá? São todos componentes passivos, como indutores, capacitores, mais nada. Volto a frisar, esse divisor, a gente não está especificando a potência dele, não está falando que é um divisor bom, ruim, que deveria ter resistores aqui. A gente está simplesmente demonstrando a ferramenta. Então vamos lá. Como a gente acabou de ver, gráficos, frequência, clique, arrasta. Certo? Como referência, vamos colocar a nossa entrada, o nosso ponto PB, que seria o filtro passa baixa, o nosso filtro passa faixa, está com o mesmo nome aqui, eu vou ter que alterar, e o nosso filtro passa alta, tá? Seria para as frequências baixas, médias e frequências altas. Só alterando aqui, senão vai dar passa faixa. Vamos configurar o gráfico, 2 cliques no gráfico. Como referência está o IN, que é a entrada. Tá? Esta entrada aqui é a entrada do outro circuito. Como está no mesmo documento, no mesmo arquivo aqui, ele consta as duas, ele nomeia as duas. Então vai colocar o IN. A gente vai começar em 10 Hz, para especificar bem os cortes. E vamos colocar, por exemplo, 50 kHz. E espaço. Olha que legal. Maximize, direito, maximize. Bom, o que temos aqui? Este circuito de divisor, qual que é a resposta que ele me traz? O verde é o passa baixa. Então, ele é plano, ele possui uma resposta plana, com um pico aqui, com um pico em 792 Hz. Podemos colocar o cursor aqui e temos a informação aqui, ó, com um pico. E depois ele começa a cair. O filtro passa baixa, que seria para os graves. No passa faixa, que seria para os médios, o que acontece? O 0 dB, que é a nossa entrada, está nesse ponto. Ou seja, antes do 1K5, ele está cortando. Tá? Ele corta de 1K5 para baixo. Aí ele acentua com um pico ali em 2K, depois começa a cair. Aí lembrando que o corte abaixo da entrada se continua, começa na faixa mais ou menos ali dos 4K3. Aí ele começa a cortar. E o nosso passa alta, o que acontece com ele? Lembrando que a nossa entrada está aqui, ó, no 0 dB. Então, ele possui um pico ali mais ou menos
em 8K e depois ele deixa seguir. Olha o 0 dB aqui, ó. Por que eu coloquei acima de 20K? Por quê? Porque a gente consegue ver aonde que ele está deixando conduzir. Lembrando que no áudio, esses picos, esses cortes devem ser reajustados, porque 50K no áudio já não interessa mais nada para a gente. Tá? Tanto é que se a gente clicar com direito em editar e aumentar aqui, por exemplo, para 100 kHz, a gente vê a atuação do corte. Aqui, ó, percebemos que enquanto o grave já cortou nas altas frequências, o médio também nas altas já cortou, as altas continuam, o filtro de alta continua passando. Tá? Agora, deu para perceber o quanto essa ferramenta é interessante? E no Proteus temos vários gráficos, temos muitas outras ferramentas. Qualquer dúvida, pessoal, deixe nos comentários, se inscreva no canal, a gente vai conversando, tá bem? E se vocês quiserem mais aulas, mais vídeos sobre Proteus, sobre simuladores, me avise que eu monto uma playlist específica só disso, tá bem? Abraços e até o próximo vídeo.